Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Elizabeth. Hoje nós vamos estudar sobre o livro, do Salmo 91, da autora aqui, da Peg Joyce Ruth, tá bom? Vamos começar aí hoje o capítulo 1, tá? Onde está meu lugar de descanso, tá bom? Então aqui a autora, ela vai começar falando sobre... Aqui nesse caso aqui são os versículos, né? Então cada capítulo ela separou por um versículo. E aí ela começa pelo Salmo 91, que fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, tá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então aqui ela vai mesclando, ela vai contando várias histórias, tá? Então eu vou tentar, assim, contar uma parte e outra parte eu vou ler, tá? Então ela coloca aqui a primeira parte, que esse versículo 1, ela fala que o Salmo 91 é como uma pessoa que se abriga em uma cabana com uma lareira, enquanto uma tempestade está acontecendo do lado de fora. Esse lugar é um refúgio. Então ela faz esse paralelo com o refúgio aqui que está falando, no caso desse lugar de descanso, que é esse lugar onde você se sente seguro. E aí ela fala, cada pessoa pode pensar em algo que traz segurança para si. Então, assim, quando você pensa nesse lugar, é nesse lugar que Deus te coloca quando ele, quando você habita no esconderijo do Altíssimo, nesse lugar de refúgio, de acolhimento, Aí aqui a autora começa, falando sobre algumas lembranças que ela tem da infância dela, e uma delas, ela fala aqui, com relação ao pai dela, que o pai dela era um homem forte, musculoso, e que ele jogava futebol americano no colegial, e na faculdade. Só que ele teve que parar, de fazer a faculdade para ir para a guerra, Então ele participou da Segunda Guerra Mundial. E nesse período, a mãe dela estava grávida, E assim, elas, a mãe e ela morava na casa dos avós. E as crianças, sempre falavam, ficavam atormentando ela com algumas palavras, falando que, colocando medo nela, falando que o pai dela não ia voltar para casa, que ele voltaria morto, e isso era uma coisa assim que aterrorizava ela, E até que um dia, ela tava no quintal brincando quando o pai dela entrou, e aquilo deu para ela uma sensação assim de paz e segurança, naquele momento. Aí ela fala que aquilo permaneceu com ela num período muito longo, no período inclusive que o pai dela continuou servindo no exército, Aí, na sequência, ela vai... Aí essa parte eu vou ler que eu achei mais interessante ler. Ela fala assim: você sabia que há um lugar em Deus secreto para aqueles que buscam refúgio? Nesse salmo, o Todo-Poderoso fala de um local que oferece segurança e abrigo para o corpo. Habitar o abrigo do Altíssimo é a maneira de o Antigo Testamento explicar a fé. É o exemplo mais intenso da pura essência de um relacionamento pessoal. O homem não tem um refúgio natural dentro de si. Sozinho, ele fica sem proteção contra aquilo que o ameaça e corre para o próprio abrigo. No versículo 1, Deus nos oferece mais do que o refúgio. É como ele nos mostrasse o tapete de entrada da hospitalidade e nos convidasse para entrar, Então é muito legal, assim, pensar nessa questão, assim, desse lugar que traz segurança, Porque nós vivemos tempos de insegurança, Então é interessante pensar nisso, E pensar que Deus é esse lugar, Que não importa onde a gente esteja, Não importa a circunstância, mas Deus é esse lugar de refúgio. E aí, aí ela vai contando aqui uma outra lembrança que ela teve, Que foi o pai dela gostava muito de pescar, Então ela sempre fazia um passeio, com o pai, e ele ia num local muito distante para pescar e levava ela, a mãe e tal. E aí, num dia desses, ela diz aqui que eles vão para um lugar que naquela época não tinha nenhum refúgio nesse lugar, era um lugar muito distante. E aí começa a chover, enquanto eles estão lá.
e não tem como eles voltarem. Aí ela diz, né, que nesse momento, né, eles correm, saem do lago onde eles estavam pescando, vão para a margem, e o pai dela pega um plástico, né, alguma coisa assim, e cobre a mãe e ela, e ele abraça elas, né. E aí ela fala que aquilo, né, que era uma tempestade horrível que estava acontecendo, mas que aquilo trouxe uma segurança e uma paz para ela, né, uma sensação assim de estar segura, né, de que nenhum mal aconteceria, né, por conta disso, né, por conta daquele acolhimento do pai, né. Então ela faz esse paralelo também, né, que Deus é esse pai, né, que a tempestade pode estar comendo solta lá fora, mas ele nos abraça e ele nos cuida de nós, né? Então a gente pode estar assustado com as coisas externas, mas Deus está cuidando de nós, né? Aí eu vou ler também essa parte que eu achei legal. Que ela fala assim: a tempestade era violenta do lado de fora da tenda que ele armou sobre nós. A chuva batia forte na lona, relampejava e trovejava, mas eu não conseguia pensar em coisa alguma a não ser em como eu me sentia com seus braços sobre nós. A calma que experimentei sobre a proteção do abrigo que meu pai providenciou é difícil de explicar. Na verdade, nunca me senti tão segura e protegida em toda a minha vida. Lembro-me de pensar que eu gostaria que a tempestade durasse para sempre, e não desejava que nada estragasse a maravilhosa segurança sentida naquele dia, lá em nosso esconderijo secreto. Sentindo ao meu redor aqueles braços paternos tão protetores, eu não queria que aquilo acabasse, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que dá pra ler. Vou ler o resto, vai. Falta só uma página aqui. Ela fala assim: mesmo que eu nunca tenha esquecido aquela experiência, hoje ela possui novo sentido. Assim como o papai colocou uma lona sobre nós para nos abrigar da tempestade, o nosso Pai Celestial tem um lugar secreto em seus braços, o qual nos protege das violentas tempestades do mundo em que vivemos. O lugar secreto não é somente literal, mas também condicional. No versículo, Deus lista nossa parte da condição antes que ele mencione as promessas inclusas na parte que lhe cabe. É por isso que nossa parte deve vir primeiro. Para descansar na sombra do Onipotente, devemos escolher habitar no esconderijo do Altíssimo. Né? Então, primeiro vem a nossa escolha, né, de querer estar debaixo desses braços. Né? A questão é: como habitaremos na segurança e no abrigo do Altíssimo? Essa é mais do que uma experiência intelectual. É um lugar de habitação onde poderemos ser fisicamente protegidos se corrermos para ele. Você pode acreditar fielmente no fato de que, se o Senhor é o seu refúgio, concordar com isso mentalmente durante seu tempo de oração, ensinar na escola dominical sobre esse conceito e até ter uma sensação calorosa todas as vezes que pensa a respeito. Mas, a não ser que faça algo acerca disso, realmente se levante e corra para o abrigo, jamais experimentará dele. Talvez você chame esse refúgio de um caminho de amor. Na verdade, o esconderijo é a intimidade e familiaridade na presença do próprio Altíssimo. Quando nossos netos, Cullen e Merritt, de 10 e 7 anos, dormem em nossa casa, assim que eles terminam o café da manhã, cada um corre para o seu refúgio, a fim de passar algum tempo falando com Deus. Cullen achou um lugar atrás do divã no celeiro, e Merritt fica atrás da mesa do abajur, em um canto de nosso quarto. Esses locais se tornaram muito especiais para eles. Então fica uma dica aqui, né, pra gente encontrar um lugar onde a gente possa, né, estar na presença de Deus, né? Há vezes em que seu lugar secreto talvez tenha de existir no meio de uma crise com as pessoas ao seu redor. Um bom exemplo disso foi uma situação em que um rapaz do Texas, o qual servia na Marinha dos Estados Unidos, enfrentou. Correr no sentido espiritual para seu abrigo secreto realmente salvou do desastre o navio em que ele estava. Ele e sua mãe haviam decidido repetir o Salmo 91 todos os dias, em determinada hora, para concordarem com essa aliança de proteção. Mais tarde, o jovem contou que o navio em que ele estava sofreu ao mesmo tempo um ataque aéreo e marítimo. Todas as estações de batalha da embarcação estavam em operação quando o submarino veio para a zona de ataque e lançou um torpedo em direção a eles.
Naquele instante, o jovem percebeu que aquele seria o momento exato em que sua mãe estaria recitando Salmo 91. Ele começou a citá-lo quando o torpedo foi lançado em direção ao seu navio de guerra. Porém, no momento em que estava a uma distância pequena, de repente, o projétil desviou, passou pela popa e desapareceu. No entanto, antes que os homens tivessem tempo de se alegrar, um segundo torpedo já estava a caminho. Mais uma vez ele disse: quando o segundo quase atingiu o alvo, ele simplesmente pareceu ter enlouquecido, fazendo com que se virasse subitamente e passasse ao lado da proa do navio. Com isso, o submarino desapareceu sem atirar novamente. Todo o navio estava sob a sombra do Altíssimo, porque não foi muito atingido pelo submarino nem pelos aviões. Onde é o seu lugar secreto? Você também precisa da segurança e do abrigo de um esconderijo com o Altíssimo. Certo? Então é isso, capítulo 1. Então, eu vou ler novamente o versículo para a gente memorizar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, 1. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.